Bom, vou gravar mais um vídeo, né, para vocês de revisão. É lógico que nós sempre temos esse vídeo que o professor Eduardo está acostumado a fazer para vocês, porque o fato de vocês serem sexto ano, isso ajuda muito vocês na hora de estudar para poder fazer a prova. Vocês saíram do quinto ano, foi o ano passado, então ficaram no fundinho um bom tempo. Estão pegando matérias bem mais complexas, né? E aí vocês estão percebendo que história tem muita coisa, é muita coisa legal que tem, né? Porque aprende realmente assuntos sensacionais, mas tem muito estudo, é isso? São vários textos, e aí pode, às vezes, de- é, ser um pouco grande para vocês. Por isso que o tio faz esses vídeos para poder ajudar vocês, tá bom? Ah, então nós vamos agora para essa gravação logo. Vou deixar uma velocidade um pouco mais rápida. Vou tentar colocar no YouTube depois para colocar para vocês só um link para não ficar tão pesado no Teams. A ideia é que vocês assistam esse vídeo mais de duas, três vezes, além da revisão que eu vou passar para, que eu já passei para vocês, que eu vou corrigir tudo com vocês essa semana, estudar a revisão, tá bom? Uma paródia que eu vou colocar para vocês também, e vou colocar para vocês também um vídeo do YouTube, né, mais com animação, para que vocês possam estar se preparando o máximo possível, já que essa é a última prova do bimestre, para quem já passou direto, né? Então vamos lá. Deixa eu já compartilhar com vocês aqui. Eu vou deixar o videozinho bem aqui no cantinho, ó. E aí nós vamos para cima agora. Deixa eu colocar tudo certinho. Pronto. Aqui. Pronto. Agora vocês estão vendo a minha tela. Estão me vendo aqui no cantinho. Bom, agora eu estou no livro de vocês. Esse é o livro de vocês. E aí, nesse caso agora, eu vou deixar ele aqui no cantinho. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Assim eu vou ficar com mais tranquilidade com ele aqui, tá? Ou vou fazer, eu vou minimizar ele aqui para mim, mas vocês vão continuar me vendo, tá? Vou minimizar ele um pouquinho. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui eu estou com o livro de vocês, livro de humanas, né? O quarto bimestre. Então vocês têm todos, vai estudar comigo tudo isso aqui ainda. Nós já estamos praticamente acabando o capítulo 2. Vamos para o 3 e o 4. Lembrando que o capítulo 2 eu vou gravar um vídeo bem pequeno para ele agora, ou talvez eu já pego, já emendo ele aqui também, pode ser isso. Já fazer tudo bem mais rápido, né? Já emendo ele aqui, que é o feudalismo. Então vamos para povos e reino bárbaros. Então vamos compreender. Vocês sabem que eu gasto muito tempo na minha explicação com vocês para que vocês possam entender a narrativa, né? Cada professor de história tem uma narrativa para esses assuntos. Não é que cada um conta uma história diferente, nem pode, porque não existe histórias diferentes, né? Existe apenas uma história, mas com a narrativa do professor. Como vocês são menores, então eu trago uma narrativa um pouco mais tranquila, né, não executando, por exemplo, falando mais do governo, do Estado. Eu falo bem devagarinho com vocês para que vocês possam compreender melhor a sociedade que nós estamos estudando, não a que estamos vivendo. Então, e a ideia é sempre problematizar. Professor, o que que é isso? Né? Esse problematizar que o tio está falando é trazer para os dias de hoje, né, exatamente a história que nós estamos contando. Então vamos lá, ó, povos e reinos bárbaros. Aí nós já estudamos aqui, vamos passar um pouquinho para a gente poder já andar. Então, peraí, vai agarrar um pouquinho aqui, porque a gravação, né? Qualquer coisa eu pulo aqui. Então nós vamos aqui, ó, um novo tempo se inicia, né? Mas o que que nós vamos estudar? Ó, nós precisamos chegar na Idade Média, mas antes de chegar na Idade Média, né, nós estudamos o capítulo, o bimestre 3. No bimestre 3, o nosso livro tinha apenas duas civilizações, que eram os dois primeiros capítulos falava da Grécia, que caiu na prova de vocês o terceiro bimestre, e os dois últimos capítulos falava de Roma, né? Da Roma, da grande Roma, né? E é da onde vamos partir agora, né? Roma que caiu muito na prova do Avalia César de vocês, né? Isso caiu bastante. Então, lembra-se que o Império Romano ele chegou a ser praticamente o império mais poderoso, o império mais importante da Terra naquela época, né? Mas nós vamos agora perceber qual foi o motivo, por que que um império tão poderoso como o Império Romano foi invadido, né? Já que ele era tão forte, por que que ele foi invadido? Nós já estudamos isso, mas nós vamos agora entender como que funciona, né? O Império Romano,
ele era um império que ele passou aí por vários sistemas de governo. Lá no capítulo, no livro 3 vocês viram que o Império Romano ele passou por uma monarquia, né? Depois ele passou por uma república, e aí a figura mais importante da república já não é mais o rei. O rei é importante numa monarquia. Na república, o importante não é o rei, e sim os políticos. Nesse caso de Roma, os senadores eram as figuras mais importantes daquela época. E aí, em seguida, como o Império Romano ali, vivendo durante por vários ataques, né? Eles atacavam várias civilizações para ter o expansionismo territorial, como é assim, para que eles possam crescer mais o seu território. Quando eles entravam em guerra com outros povos, eles praticamente pegavam a terra daqueles povos. Mesmo aqueles povos ainda vivendo ali, eram eles que comandavam tudo, eles que ficavam à frente. Esses generais depois vão acabar dando golpe de Estado na República Romana, e aí eles vão passar a tomar conta do Império Romano, e é quando vamos chamar eles de imperadores, né? Esses generais depois serão chamados de imperadores. Alguns são vários famosos, são muito famosos, como o Júlio César, né? Lembra? Então nós vamos estar agora trabalhando isso. Só que o Império Romano, ele era um império que trabalhava muito com a parte escrava, né? Vários serviços pequenos, os serviços que faziam o império funcionar, né? Assim como no Brasil, se você observar no Brasil, a pirâmide social do Brasil, ela é assim, a base ela é maior, porque quem fica na base são as pessoas mais pobres, são as classes mais pobres. Geralmente, esses serviços são, sim, além de serem muito importantes, né? São esses serviços que mantêm o Estado funcionando, né? E no caso do Império Romano, quem fazia esses serviços eram os escravizados. Lembram? O Império Romano tinha dois tipos de escravos, não pode esquecer isso. Um escravo era chamado de escravo de guerra, né? Ah, professor, o que é escravo de guerra? Vamos lá, para você lembrar. Quando o Império Romano ou outro povo, quando eles brigavam entre eles, aquele povo que perdia a guerra, é lógico que muitas pessoas morreriam naquelas guerras, mas nem todos morreriam. Então, aqueles que não estavam mortos virariam escravos. Eles teriam que suprir a manutenção do sistema romano, teriam que trabalhar bastante, né? Então, esse era um tipo de escravo. O outro tipo de escravo que tinha era escravo por dívida, que vai ter em várias outras civilizações, né? Vai ter na África, vai ter na China, na Índia antiga, no Egito, todos vão ter esse escravo de dívida, né? Quando você pegava alguma coisa emprestado com outra pessoa, um dinheiro, alguma outra coisa, e você não pagava, você virava um escravo de dívida naquela época, né? Você teria que se transformar em um escravo para poder quitar a sua dívida e depois você voltaria como era antes. Então, como o Império Romano, ele acabou, eles venceram praticamente quase tudo, né? Dominaram quase o império inteiro, né, que tinham na época, eles dominaram quase todos, então eles se transformaram no maior império que já existiu. Eles praticamente pararam de fazer escravos. E, nesse caso, existiam povos chamados povos bárbaros, que agora, depois da introdução, estamos entrando na aula, e esses povos bárbaros, que são esses daqui que vocês estão vendo, ó, estão vendo aqui? Eu vou aumentar mais um pouquinho para te mostrar melhor. Esses povos bárbaros que vocês estão vendo aqui, esses povos ficavam além das fronteiras do Império Romano. Eles não gostavam do Império Romano, porque o Império Romano, eles não eram bons com esses povos, eles praticamente eram ruins para esses povos, assim como esses povos tentavam atacar eles, furando o bloqueio das fronteiras deles o tempo todo. Como o Império Romano era um império muito poderoso, né, então esses povos tentavam atacar durante muitas centenas de anos e eles eram mortos. Eles faziam isso praticamente diariamente, né? E esses povos bárbaros, o nome deles eles não são bárbaros. O nome bárbaro, que vocês já sabem, vamos ver daqui a pouco quem foi que inventou esse nome bárbaro. Mas chamamos eles de povos germânicos. E eles têm nomes. Por exemplo, ó, os povos germânicos, que são chamados de bárbaros pelos romanos e pelos gregos também, são ó, os visigodos, tá vendo? Burgúndios,
Vândalos, o Vândalos, vamos dizer, ele é bem conhecido, falamos muito deles na aula. Ostrogodos, Lombardos, tá vendo, ó? Francos, Anglo-saxões e Jutos, e tem outros também, né, que nós vamos nem ver muito, porque vocês vão ver bastante eles lá no ensino médio, tá? Bom, então agora eu vou diminuir aqui um pouquinho, nós vamos descer um pouquinho e vamos ver como que ficou. Por quê? Esses bárbaros, eles invadiram o Império Romano aqui em cima, ó. O Império Romano praticamente ficou decadente, parou de fazer escravo, ele perde muito com isso, perdendo muito dinheiro, tudo isso. Os soldados já não queriam trabalhar tanto assim, as fronteiras ficaram vulneráveis. É lógico que eu estou resumindo muito para vocês já viram isso comigo na aula. As fronteiras aqui ficaram vulneráveis. Esses povos atacaram, só que alguns povos haviam entrado bem antes, pedindo ajuda. Isso vamos ver no decorrer da aula. Esses povos atacaram o Império Romano aqui. Nesse ataque, houveram várias mortes. Alguns romanos fugiram da parte urbana para a parte rural, mas ainda não teve como, eles estavam praticamente cercando tudo. Então, nesse momento agora, vão morrer vários germânicos, assim como vão morrer também vários romanos. E no fundo, eles vão se juntar, esses dois povos vão se juntar. Né, vão se juntar tanto romano quanto germânico, depois de muitos anos, né? São duas culturas completamente diferentes, né, bem diferentes. Um vivia em sociedade mais avançada, que são os romanos, os outros viviam em tribos, né? Então eles são diferentes mesmo. Nesse caso, eles vão se juntar, vão se relacionar entre eles ali. Eu já expliquei para vocês na aula. Esses povos que vão sair através dessa junção deles, desses casamentos, né, que vai acontecer agora, esses povos não serão chamados mais nem de germânicos, nem de romanos. Eles vão ter um nome agora, vão ser chamados agora do povos da Idade Média, que daqui a pouco eles vão ser chamados também de povos do feudalismo. Então vamos ver como que foi essa junção deles. Ó, neste capítulo estudaremos a passagem da antiguidade para a Idade Média, né? Como aprendemos, nos últimos séculos do Império Romano do Ocidente foram marcados pelas migrações bárbaras. Então, tá aqui os bárbaros praticamente chegaram no Império Romano atacando tudo, né? Eles vão atacar o Império Romano no ano de 476. Lembrando que eu já falei com vocês lá atrás que o Império Romano, bem antes, ele havia sido dividido. Então, existe o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente é esse que nós estamos estudando. O Império Romano do Oriente, vocês vão estudar muito eles ainda comigo no finalzinho do capítulo 4, entrando para o sétimo ano. Tá bom? Então, esses bárbaros vão migrar, né? E vão acontecer alguns fenômenos agora. Por exemplo, ó, esse fenômeno envolveu o deslocamento de povos originários da Europa e da Ásia para o interior desse primeiro continente. Ó, algumas sociedades atacaram com grande violência a população locais, que eram os romanos. Outras, por sua vez, firmaram uma aliança com os romanos, conhecida como Federação. Então, tá vendo? Isso aqui já é uma coisa muito importante para vocês, já marcaram comigo lá, porque antes de 476, outros povos romanos, perdão, outros povos germânicos, ao invés de atacar o Império Romano, eles pediram ajuda. E vamos ver como que essa ajuda foi encontrada lá. Então, quando eles se juntavam aqui, eles pediram ajuda, então ele vai ser chamado de federação, né? Eles estavam firmando uma aliança com esses povos. Então, aqui embaixo a gente vai passar a chamar eles de alguns nomes. Vou te dar um exemplo aqui agora. Ao longo do tempo, todavia, os bárbaros fundaram reinos que passaram a desprezar a autoridade dos romanos, ocupados com a crescente, né, crise interna. Os governantes latinos, né, que são os romanos, encontravam dificuldades para frear essa tendência. Né? Lentamente, o Império Romano do Ocidente chegou ao fim. Em 476, Rômulo Augusto, o último imperador latino, né, foi destituído por Odoacro, tá vendo? Odoacro, chefe da tribo dos Érolos. Lembrando que Érolos também era uma tribo germânica, né? Os costumes dos povos bárbaros
em especial os germânicos, misturaram-se às tradições romanas, dando origem à civilização medieval. Então, a partir de agora, com essa junção, esse casamento entre eles ali, vão viver juntos, depois dessas grandes batalhas, guerras, vão viver juntos. É provável que eles vão se relacionar, e aí, nesse caso, né, vão aparecer crianças que vão crescer e também vão se relacionar, então são outras, né, após virar adulto, vão se relacionar, serão outras pessoas, então não é mais romano nem germânico. Eles vêm de uma junção deles. É um pouquinho parecido com o que houve no Brasil, né? No Brasil, quando Portugal chega aqui, já existia aqui os povos nativos, né? Que antigamente, quando eles chegam, eles passam a chamar de índio, não é isso? Vocês vão estudar, já viram comigo também isso um pouquinho, chamaram de índios, e aí, em seguida, alguns anos depois, os portugueses vão buscar os negros que vieram da África para cá escravizados, vão continuar escravizados durante quase 400 anos aqui no Brasil, mas quando forem libertos, nós vamos ver que a base cultural, né, do Brasil, né, a diversidade vai ser muito grande, porque aí no Brasil nós vamos ter aí a base da nossa sociedade, vão ser indígenas, europeus e negros que vieram da África. Então, juntou esses daí, é o que vai acontecer. Por exemplo, quando você me vê agora, eu sou um professor negro de vocês de história. Você não me chama de africano, você me chama de quê? De brasileiro, porque eu sou brasileiro, né? Eu não sou africano. Quando a gente vê também, por exemplo, uma pessoa indígena na sala de aula, né? Como ele era daqui, a gente fala, pô, você tem uns traços de indígena, legal. Aí às vezes a criança fala assim, realmente, meu avô era, porque ele já era daqui. Às vezes, quando você vê uma criança com a pele bem clara, bem lourinha, né? Tem bastante, você fala assim: você vem de onde? Ah, sim, é meu avô, era lá da Itália, não sei o quê. Um exemplo, né? Minha mãe, os pais da minha mãe vêm lá da Alemanha, então. Mas essa pessoa, ela é brasileira, né? Mas ela conta um pouco da. De quem veio antes dela um pouquinho, já que a descendência dela é essa. Aí nós vamos ver aqui agora, ó. Nesse caso, de acordo com a historiografia tradicional, a Idade Média é um longo período que se estende desde da queda do Império Romano do Ocidente, então tem que lembrar esse Ocidente, que foi em 476 até o século XV. Então, beleza. Então, ele está falando que a Idade Média ela começa na invasão dos bárbaros, quando o Império Romano cai, ele vai deixar de ser Império Romano, e aí vai de 476 depois de Cristo até o século XV, quando, né, os europeus começam a entrar no oceano para conquistar outras terras. Então, ó, seu final apresenta dois marcos históricos. Alguns estudiosos, né, de história sugerem que tal contexto acabou com a queda de Constantinopla, capital bizantina. Essa Constantinopla é aquele Império Romano do Oriente que vocês vão estudar muito no sétimo ano, né? Por exemplo, enquanto o Império Romano do Ocidente, que é esse que nós estamos estudando, enquanto ele foi invadido em 476, o outro império foi invadido quase 1000 anos depois. Por exemplo, aqui, ó, Constantinopla, ó, capital bizantina. Aí fala devido ao ataque dos turcos turco-otomanos, né? Esse turco-otomano eram os islâmicos, os muçulmanos. É uma outra história que verão comigo no finalzinho do capítulo 4 e mais no sétimo ano. Esse evento ocorreu em 453, né? Então, dois eventos. Eles estão falando o seguinte, ó, a Idade Média, ela terminou em dois eventos, ela terminou em dois marcos históricos. Qual que é? Ó, foi no século XV, quando os portugueses começam a entrar no oceano, ou foi quando o Império Romano do Oriente caiu em 453. Outros pesquisadores, por sua vez, afirmam que a era medieval chegou ao fim com a viagem do italiano Cristóvão Colombo, né? Que Cristóvão Colombo, que ele vai chegar à América, né? Ele chega à América em 1492, né? Ele chega à América em 1492, que é bem depois da queda do Império Romano do Oriente.
E aí, a fim de facilitar, né, o estudo de seus eventos, é comum dividi-la em duas fases. A Alta Idade Média, situa-se entre os séculos V e o século X, e a Baixa Idade Média, que ele fica inserido aí entre o século XI e o século XV, tá bom? Aqui você tem uma linha do tempo para você entender melhor. Por exemplo, ó, Idade Antiga, ela vai acabar em 476, queda do Império Romano. Aí começa a Idade Média. Aí vem aqui, ó, a Alta e a Média. A Idade Média vai acabar quando começa a Idade Moderna. A Idade Moderna ela começará quando acabar a Idade Média, provavelmente em 1453. Bom, passando aqui agora, vocês vão perceber que aqui ele fala um pouco da Idade Moderna. Nessa Idade Moderna eu não cobrei muito na prova de vocês, mas vamos ver um lance interessante aqui, ó. Ah, hoje em dia, muitas pessoas encaram a Idade Média como uma época perdida, né? Marcada pela ignorância e sem avanços tecnológicos. Olha o que ele vai dizer. O olhar preconceituoso sobre o período medieval não surgiu recentemente, mas foi cultivado a partir do século XV. Né? No século XV, quando começou a Idade Moderna, os modernos começaram a criar um preconceito, né, em relação à idade que passou, que é a Idade Média. Naquele momento, muitos estudiosos da Europa demonstravam um enorme fascínio pela antiguidade clássica greco-romana. De acordo com esses intelectuais, os gregos e romanos viveram em uma era de ouro, dotada de descobertas e inovações em diferentes campos do saber. Esse brilhantismo só era comparado à sua própria época, batizada de renascimento cultural, né? Segundo tal perspectiva, o que separava a antiguidade clássica e a antiguidade moderna dos momentos considerados gloriosos era um intervalo de tempo de cerca de 1000 anos, aproximadamente, né? Encarado de forma negativa, né? Esse contexto foi chamado de Idade do Meio, né? Idade Média, Idade do Meio, ou mais comumente Idade Média, né? É interessante que, por exemplo, nós temos alguns gênios. Vou falar o nome de um gênio aqui. Vocês vão estudar bastante ele no sétimo ano e em diante, até no ensino médio. Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, ele nasce na Idade Média. Olha que interessante, ele nasce na Idade Média, mas ele vai virar o Da Vinci, né, esse gênio, esse homem muito inteligente, intelectual, esse que vai construir muitas coisas, que vai pintar a Mona Lisa, né, que é o quadro um dos mais caros que existe, vai pintar também a Santa Ceia, né, em relação ao cristianismo. E esse cara que é chamado aí de gênio, que é o Leonardo, e era mesmo, o Léo, ele nasce na Idade Média, mas ele vai fazer tudo isso na Idade Moderna. Para você ver que a Idade Média não é igual eles estão falando aqui, é um preconceito mesmo. Por exemplo, todos os mecanismos, né, as caravelas, as naus que vão entrar nos oceanos para descobrir outras rotas comerciais, essas caravelas, tudo isso foram feitas ainda na Idade Média, né? Na Idade Média. Nós temos vários filósofos sensacionais da Idade Média. Vocês vão ver tudo isso lá no sétimo ano. Então agora vamos para os bárbaros, que é assunto de prova de vocês. Vamos ver quem foi que inventou esse nome bárbaro. Por que chamavam as pessoas de bárbaro naquela época? As civilizações clássicas chamavam de bárbaro um povo que tinha tradições diferentes. Por esse motivo, era considerado atrasado. A palavra se originou do desinteresse em conhecer práticas culturais de outras sociedades. Então, nós aprendemos aqui antes, vamos chegar mais ainda, que para o grego e para o romano, todas as pessoas que não eram romanos, mais precisamente, eram bárbaros. Você só não era chamado de bárbaro naquela época só se você fosse romano. Um exemplo aqui agora, ó. Durante longo tempo, as ciências humanas, né, que é história, geografia, sociologia e filosofia, utilizaram o termo bárbaro para classificar uma cultura supostamente inferior. Então, o romano falava que todos os germânicos eram bárbaros, que eram inferiores. Ah, por que eram inferiores? Porque não eram romanos.
atrasados ou selvagens, né? Por sua vez, o adjetivo, né, civilização indica um povo considerado superior, evoluído ou educado. Todavia, essas palavras não são mais usadas com esses significados, né? Considerar uma sociedade melhor ou pior não é uma tarefa dos pesquisadores que devem analisar as múltiplas experiências humanas ou ou formas respeitosas. Beleza, porque eu olhei aqui para baixo agora. Então, embaixo nós temos aí é, alguns povos germânicos que vão chegar. Então agora você sabe como é que é bárbaro. Então se eu perguntar na prova o que era bárbaro, não tem como você errar, né? Então, entre esses povos bárbaros, que entre eles podemos citar os germânicos, oriundos das terras do norte da Europa, que então, são aqueles outros povos que eu já lixei lá no começo do vídeo. Os eslavos, de onde vai sair os povos que falam igual os russos, né? E que se estabeleceram na Europa Central e Oriental. E os hunos, que viveram no continente asiático, né? Que são. Daqui a pouco eu vou te mostrar quem são os descendentes deles. E aí eu vou passar aqui essa atividade, mas antes também aqui, ó, migrantes, né? Aqui ele fala um pouco de xenofobia, porque como o romano ele não gostava de povos que não eram romanos, então isso é uma xenofobia hoje, né? Xenofobia é o quê? Xenofobia uma pessoa xenofóbica é uma pessoa que tem aversão a tudo que é estrangeiro ou tudo que é regional que não seja dele, né? Ou seja, todas aquelas pessoas que não gostam de outras pessoas e o motivo é só porque elas não são brasileiras, ou um exemplo aqui, nós somos capixabas. Vamos supor, eu não gosto das pessoas, um exemplo aqui, do Rio de Janeiro, da Bahia, aqui, de Minas Gerais, aqui pertinho, do Paraná. Então isso é uma xenofobia regional. Então, não pode. Quando isso é um preconceito. Então, xenofobia é isso. No caso dos romanos, era isso que eles faziam. Eles não gostavam. Então, por isso que o autor traz isso aqui, ó, falando da xenofobia. Então, xenofobia é um assunto muito sério. E também é lógico, né? Nós não podemos ser xenofóbicos. Né? Não podemos ser xenofóbicos. Nós não podemos odiar uma pessoa só porque essa pessoa ela é de outro estado, de outra cidade, de outro país. Então seria xenofobia isso. Aí aparecem os hunos. Esse povo é brabo, bárbaro, né? Os hunos eram um conjunto de grupos nômades que viviam na Ásia Central. E eles tinham aí, nesse caso, um líder, né? Um cara muito brabo. Para vocês terem uma ideia, quando eu expliquei para vocês, os povos bárbaros daquela época, que invadiram o Império Romano, alguns, outros entraram por fidelidade. Esses povos que já eram perigosos, já eram povos maldosos na visão do romano, tá, galera? Tinham medo dos hunos. Os hunos, eles eram bárbaros piores do que os bárbaros que invadiram o Império Romano, tá vendo? Sempre tem alguém mais perigoso. Então, quem eram eles? Para a gente poder pular aqui um pouquinho, para você ter uma ideia. Ó, eles eram especialistas, eles eram especialistas na arte de adestrar cavalos. Poucos povos sabiam adestrar cavalos como eles. E no uso de arcos. Eles, caras, usavam aqueles arcos ainda, né? E os hunos também causaram pânico entre as populações latinas, né? Átila, que está aqui, que esse é o Átila, que unificou os hunos em 434, né? Eles, no caso, os hunos, né? Eles eram vários pequenos povos. Esse camarada chamado Átila conseguiu unificar, juntou todos eles, né? O Átila ele era apelidado de flagelo de Deus. O cara era tão brabo, tão violento, ele era o terror, né? Para os povos latinos e outros povos bárbaros, que os caras chamaram ele de flagelo de Deus, né? Em razão da maneira como lidava com seus inimigos. Segundo relatos, ele chegou a ser recebido pelo Papa Leão I, né? Nesse encontro, os hunos se comprometeram a não invadir Roma em troca do recebimento de uma grande quantia de tesouros, né? Para você ter uma ideia que eles eram tão perigosos que o Império Romano, ainda no seu auge,
O Papa ali, a igreja começou a crescer. Vamos falar da igreja daqui a pouco. A igreja cresce, aí o Papa é que vai estar conversando com eles ali para que eles não pudessem invadir. Então, ó, em pouco tempo, Átila construiu um grande império que se estendeu do sul da atual Alemanha, tá vendo? Até o rio Ural, né? Localizado entre a Rússia e o Cazaquistão, né? Aí a morte dele vai ser em 453. Então nós vamos agora pular mais um pouquinho. Agora vamos ver o seguinte, como que esses povos romanos viviam, né? Quem eram esses povos germânicos viviam, quem eram eles, né? Você viu ali agora há pouco que o Papa, né, a igreja, ela estava um pouquinho, ela cresceu cada vez mais. O que acontece? Os romanos lá atrás, quando você viu comigo no capítulo, no terceiro bimestre, vocês estudaram comigo no terceiro bimestre que os romanos, o fato de ter ali o nascimento de Jesus Cristo, né, que logo após vão chamar, quando Cristo não estiver mais aqui, os povos que vieram de Cristo serão chamados de cristão, né? Vocês viram comigo lá que houve muita matança, né? Mataram bastante cristãos, né? Que os romanos até no ano 70, entre aspas, ali fizeram, né? Aproximadamente, não entre aspas, fizeram ali o Coliseu, que tinham festas enormes do Império Romano. Os romanos gostavam muito de violência. Ali eles matavam, né, vários como se fala, vários cristãos morriam ali, vários gladiadores, vocês viram comigo tudo isso. E só que aí matava um cristão, aparecia mais 100, matava. Então os cristãos passam a crescer muito e a igreja começa a ficar muito poderosa no Império Romano. E logo depois antes um pouco da decadência ali, alguns imperadores romanos, como Deodósio e também o Constantino, eles vão fazer algumas leis para juntar isso, né? Percebendo que a igreja crescia muito, cada vez mais crescendo através das pessoas mais pobres e também ricas, os imperadores perceberam algo bem interessante. Ou eles se juntavam com a igreja, ou em pouco tempo a igreja praticamente iria mandar no Império Romano inteiro, né? Que começa lá com Cristo e até hoje continua sendo aí o cristianismo a igreja mais poderosa, né? Que existe no mundo. Mas falando de Império Romano, vocês lembram que, então, esse imperador vai falar o seguinte, né? O Constantino, ó, pessoal, a partir de agora ele vai dar uma ordem. E quando o imperador dá uma ordem, ninguém é bobo de ser contra isso. Então, percebendo isso, ele faz um jogo político, nós já explicamos isso. Ele faz o seguinte, ó, romanos, a partir de agora, no Império Romano, todos deverão ser cristãos. Mesmo aqueles que eram politeístas, né, que acreditavam em vários deuses, que não queriam ser cristão, existiam vários outros pequenos deuses ali no Império Romano, tiveram que virar cristão porque o imperador mandou. Por que o imperador fez isso? Ele juntou o Estado com a igreja. Ele juntou o Estado com a igreja. Eu sei que você escuta o contrário, né, no dia a dia, na política, o Brasil está numa ideologia tremenda, mas vocês estão estudando história. E estudar é a melhor coisa que existe. Então, quem junta a igreja com o Estado, não é a igreja que se junta com o Estado, é o contrário. É o Estado que se junta com a igreja porque sabiam que perderiam com mais cedo ou mais tarde. Tanto que vocês viram aqui agora o autor do livro colocando que precisou do Papa Leão I conversar com Átila para ele não invadir o Império Romano. Isso quer dizer que a igreja estava crescendo, tomando mais atitudes. Então vamos lá. A partir de agora a igreja cresce cada vez mais. Bom, os povos que viviam no norte do continente, uma região, né, denominada pelos romanos como germânicos, né, tem, né, destaque na história, né, da Europa Ocidental e na formação da sociedade medieval. Diferentes etnias, né, como os alamanos, os anglos-saxões, francos, vamos falar muito dos francos depois, érulos, vândalos, vamos falar dos vândalos também, ostrogodos e visigodos, né? Eles compunham povos germânicos. Em geral, esses povos germânicos se dividiam em tribos, né? Eles eram em tribos. Se era em tribo, tinha um chefe militar. Cada tribo tinha um chefe militar. Por exemplo, ó,
Existiam várias tribos dos vândalos, várias tribos dos ostrogodos, várias tribos dos francos, várias tribos. E cada tribo dessa tinha um líder militar, mas sempre tinha uma tribo maior que, quando ia resolver algum problema, eles se reuniam para conversar entre eles ali. Tá bom, pessoal? Tá bem aqui então, ó, a comunidade, né, era a base da vida social deles, ou seja, cultura e econômica, né? Os laços familiares, por sua vez, eram mantidos pelo poder dos pais. Agora as mulheres eram consideradas guardiãs das tradições ancestrais e dos rituais religiosos. Além disso, eram valorizadas por seus saberes médicos. Isso aqui nós falamos em sala de aula, que isso não é machismo, né? Isso é estudo mesmo, né? Por isso que eu falo, aula de história não pode ter ideologia. Aula de história tem que apenas estudar história. Assim a criança aprende. Por exemplo, aqui, ó, por que que essas mulheres germânicas tinham tanta moral assim? Porque a mulher romana, ela não tinha essa moral. A mulher romana, para sair de casa, vocês lembram? Até para sair de casa era difícil, tinha que sair sempre com alguém do sexo masculino, na maioria das vezes, a não ser as mulheres que eram esposas de homens poderosos, né? Mas as romanas não ficavam saindo da hora assim, não. Até o banho, que os romanos tinham mania de tomar banho público, né? Eles tinham piscinas, né, grandes, tanques grandes. Elas sempre iam no finalzinho da tarde, porque ficavam só elas ali, não podiam ir mais cedo, só os homens que iam. Então, já as mulheres germânicas de várias tribos, elas tinham assim, uma moral muito grande. Além de cuidar da religião, que era uma das coisas mais importantes que tinha naquela época, a religião, porque os povos germânicos, que são chamados de bárbaros, eles são politeístas. Então, tinham vários deuses. Fora isso, elas cuidavam dos saberes, porque elas herdaram isso lá de trás da pré-história. Que se vocês começarem a estudar comigo isso, a partir do dia 5 de fevereiro, quando começaram as aulas, lembra? Porque na pré-história, no homem pré-histórico, né? Lembra? Aquelas várias que nós estudamos, várias vertentes do homem, do crescimento, né? Até chegar no homem, o Homo sapiens, né? Lembra que os homens eles saíam para caçar, lembra? E as mulheres ficavam sempre ali naquela região das tribos, até antes delas serem sedentárias. Quando eles eram ainda nômades, ainda assim ficavam um bom tempo num lugar, depois ia para o outro. Então os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam ali naquela região das tribos. Ali elas faziam vários serviços, cuidavam dos idosos, cuidavam das crianças, cuidavam da alimentação, da parte medicinal. Quando os homens chegavam de tardezinha com a caça, com a carne que eles tinham, eles comiam muita carne naquela época e várias sementes, né, que eram o que tinha para eles ali. Então, quando os homens chegavam machucados, porque quando ia matar algum animal, algum mamute, alguma outra coisa, chegavam machucados, então essas mulheres elas já sabiam aonde estavam essas ervas medicinais, não existia farmácia, nada disso, então elas pegavam aquelas ervas, elas sabiam para que era, então elas colocavam na ferida e elas cuidavam desses homens. E essas mulheres elas foram herdando isso até nos dias de hoje. Nós já estudamos isso. É por isso que eu falei com vocês, às vezes os que têm vovós, né? É muito legal. Às vezes a gente vai pra casa da vovó ou do vovô, e lá a gente brinca muito de repente. Ah, eu tô com um pouquinho de dor no estômago, não sei o quê. Você pode perceber que algumas vovós e vovôs, até mamães também, a primeira coisa que elas fazem não é ir lá no banheiro, em outro local, pegar o comprimido, o remédio e dar para você. A maioria das vezes ela fala, ah, tá com dor no estômago, comer o quê? Vamos pegar um boldo. Então ela vai lá no quintal, pega um boldo, ferve e manda você tomar. Ela fala, ah, quero ficar mais calmo que não sei o que. Ela vai lá no quintal, pega um capim cidreira, ferve, você toma um chá. Então isso, elas herdaram isso, tá bom? Isso não é machismo, não. Isso é história mesmo. É lógico que os homens também sabem fazer isso,
Mas isso é história mesmo. Aí eles vão começar também a trabalhar agora com armas, né? Eles são pastores, mas eles vão começar agora a trabalhar com armas, vão começar a praticamente ter habilidades com armas. E aí vai vir o bronze, né? Vão começar a ser metalúrgicos, vão começar a aprender técnicas, vão fazer machados, lanças, espadas. Então o Império Romano vai se complicar com eles agora. Ah, aí, ó, a foto deles aqui, ó. As mulheres cuidando de tudo, tá vendo? E eles saindo para caçar. É assim que funcionava, galera, tá bom? Bom, então, os chefes militares mantinham um forte vínculo com os guerreiros, né, chamada de comitatus, que é em latim, né? Essa relação se pautava em promessas de fidelidade. Ah, como assim, tio? Fidelidade de vida ou morte. Em recompensa por sua lealdade, os combatentes recebiam dos líderes tribais parte dos saques de guerra. Quando brigavam entre eles, as tribos ali, ou até contra os romanos, esses homens das tribos que eram fiéis aos seus chefes tribais, quando eles venciam, eles pegavam os despojos. Tudo aquilo que sobrava do povo que perdeu, o chefão dividia entre eles. Então eles chamam isso de comitatus, né? É uma fidelidade. O cara é fiel a ele, né? A palavra fiel é muito legal. Então, a instituição política mais importante dos grupos germânicos era o Conselho dos Guerreiros, né? Composta de lideranças do clãs. Né? E essas assembleias julgavam crimes, realizavam declarações de guerra e disputa, ou até mesmo a expulsão de alguém da tribo. Né? A sociedade germânica podia ser dividida em quatro segmentos. Está aqui, ó, a nobreza, tá vendo? Os indivíduos livres, os semi-livres e os escravizados. Nós já vimos isso aí, tá bom? Vamos passar para outra parte aqui agora. Isso aqui eu não cobrei muito de vocês. Né? Lembra que eu falei com vocês que na Idade Média é onde aparece aquela ideia de né, fadas, aquelas ideias mitológicas que vêm de fadas, elfos, gnomos, magos, então todos aqueles livros legais, né, alguns também, O Senhor dos Anéis, né, fala muito é o tempo dessa idade, a Idade Média, né? E aí a gente vem aqui falando para vocês um pouco dos nórdicos, né? Aí fala um pouco de dois clãs, né? Um que aí vem no caso de Odin, né? Que vai ser aí o pai de Thor. Temos também outra que é o Frey e Freya. E aí nós temos também ali também a questão das Valquírias. São só personagens mitológicos mesmo, né? E aí nós temos os Vikings, né? Que a gente falou logo no começo aqui, ó, tem uns Vikings aqui, que aí o céu dos Vikings, né, que é o famoso Valhalla, né, que é o salão dos mortos. Os Vikings acreditavam que eles tinham que morrer em combate, né, que morrendo em combate eles vão acessar o salão dos mortos ali, né. Então era isso que acontecia. Mas aqui a gente tem um pouco dos povos, alguns povos germânicos, e quem são eles, né, são importantes para vocês. Ó. Os godos são divididos em dois tipos de povos. Os godos têm os visigodos, né? Tornaram-se aliados dos romanos, entraram antes, né? São aqueles que não invadiram, aqueles que eu vou te mostrar depois que eles vão pedir ajuda lá. Então eles entram para serem defendidos pelos romanos e em troca vão trabalhar no Império Romano. E também os ostrogodos, né? Converteram-se em rivais, converteram-se em seus rivais, né, seus guerreiros, chegaram a associar aos hunos, né? Então você vê que são povos bem parecidos, porém viveram diferente, né? A região aonde os godos ficavam, que são os visigodos, os ostrogodos, vão sair os países ibéricos. Países ibéricos tem tudo a ver conosco, que é Espanha e Portugal. Lembra? Espanha e Portugal. É esses daí. E foram criadas leis que protegiam as mulheres. Então você vê que é muito interessante isso, né? Estamos falando aí de muitos anos antes de Cristo. Aí tem os vândalos, que é muito importante para vocês, né? Era um povo que provavelmente vivia no extremo norte da Europa, né? Eles se estabeleceram no Império Romano no início aí do século V, né? Ao entrarem na Península Ibérica, né? Foram combatidos pelos visigodos, né?
que haviam se aliado aos romanos, que eu falei agora há pouco lá atrás. Posteriormente, suas tribos migraram para o norte da África. E aí é onde vai ser ali a região de Cartago, que nós já falamos de Cartago lá atrás. Cartago que teve três guerras pesadas com os romanos no Mediterrâneo e quase que os romanos perdem. Agora, da onde vem essa palavra vândalos, né? Porque hoje nós temos as pessoas que são chamados de vândalos. Será que as pessoas que são chamados de vândalos, será que eles faziam igual os vândalos de antigamente, que é o vandalismo? Então vamos lá, ó. A palavra vandalismo, que significa o ato de destruir bens, refere-se à maneira violenta como os vândalos atacavam os seus alvos. Quase tudo era devastado e saqueado. Outros povos bárbaros invadiram as cidades romanas, né? Pra você ver. Mas fazer igual os vândalos faziam? Não, né? Tá, deixa eu dar um exemplo aí de vandalismo. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, há pouco tempo, tinham pessoas queimando ônibus. Então, uma pessoa que toca fogo no ônibus, queima ônibus, ou uma pessoa que pega um muro de um museu, um muro de um museu, ou talvez um muro de uma casa, pincha tudo ali, sem autorização, pinchou tudo tal. Eu não estou falando de arte, eu não estou falando de grafite, não, tá? Eu estou falando de vandalismo mesmo, sai quebrando tudo. Isso é vandalismo. É o que esses povos faziam lá atrás. Agora, os anglo e saxões, né? Aparece muito em filmes esses nomes, né? É da onde vão sair os ingleses aí, ó. Os anglo-saxões eram povos que habitavam a região da atual Alemanha e Dinamarca. Os romanos, né, mantiveram relações, né, longas com eles, porém, com a desintegração do Império, esses povos invadiram a Britânia, que é a atual Reino Unido, né? O Reino Unido, vocês vão ver bastante lá na frente, eu acho que deve ver no oitavo ano isso, eu acho que no oitavo ano, tá? Eu acho, tá, galera? Vão ver bastante que muitos alunos confundem Reino Unido. Às vezes o aluno acha que Reino Unido é só a Inglaterra. Não, existem mais países ali que formam o Reino Unido. Vocês vão ver isso em geografia depois. Aí vocês têm os vinks, nós já falamos sobre eles, vou passar aqui um pouquinho, tá? Aqui tem a atividade que nós já vamos fazer em sala de aula. Eu pulei um pouquinho para que possamos estudar para a prova. Então, nós vamos aqui, ó, os reinos germânicos, né? Após a queda do Império Romano, a sociedade germânica, né, se fixaram em diferentes territórios do antigo império. Então, você pode perceber aqui que nós já falamos um pouco sobre isso também, tá? Então, vamos pular, né? Agora nós vamos ver o crescimento um pouco da igreja também. E a igreja que vai ter um papel muito forte, visto que com a, com a junção, né, violenta, né, entre romanos e germânicos, lembra? A, a religião germânica, a oficial, na hora da invasão, em 476, já era o cristianismo católico, tá? Ainda não existia o cristianismo protestante. O cristianismo protestante mesmo, em uma data mais historiográfica, ele vem na Idade Moderna, ali com alguns estudiosos, com alguns monges católicos estudiosos. O mais conhecido deles vai ser o Lutero, né? Mas aí não vamos ver isso depois. Então, essa junta o cristianismo que vem da Igreja Católica e junta a parte politeísta de adoração de vários deuses que vem dos germânicos, juntou. Você percebe que o cristianismo vai praticamente converter eles por completo. Então, praticamente depois de uns anos, raramente você vai ver alguém da Idade Média que não seja católico. Vai ser muito difícil, tá? Então, aqui nós temos um pouco sobre ela, vamos lá. Ó, a Igreja Católica, por sua vez, transformou-se na única instituição organizada e presente em quase todo o povo do Antigo Império. Nesse contexto, o Papa passou a aliar-se aos povos germânicos, buscando influenciá-los e cristianizá-los. Então, agora, vocês vão ver que o crescimento da igreja, né, cada vez mais, porque ela vai praticamente assim como todos os povos iam crescendo, ela também cresce porque ela vai agora pregar o evangelho para os povos e seus
e seus reis, né? Ela vai ser bem inteligente, a Igreja Católica da Idade Média, porque ela vai assim ter uma influência muito grande com os reis. E quando o rei se convertia, vamos ver isso aqui agora, praticamente se o rei se convertesse, o rei dava ordem para todos os povos se converterem. Então, a partir de agora, nesse momento da aula, considera-se uma coisa: esses romanos e germânicos estão juntos, agora é um povo da Idade Média. E nesse caso agora, todos estão vivendo juntos ali, vários povos se tornaram, estão vivendo juntos. Então vai ter necessidade de, em algumas partes do antigo Império Romano, em algumas partes da Idade Média da Europa, vão aparecer alguns reis, que é a junção entre romanos e germânicos. Então vamos entender agora, vão aparecer duas dinastias de reis. Ó, ainda que a maioria dos reinos bárbaros tenham durado pouco tempo, a mistura entre romanos e germânicos foi fundamental para o surgimento da civilização medieval europeia. Apenas os francos conseguiram se manter por longo tempo e ampliar suas conquistas territoriais. Em meados do século V, os francos se instalaram na Gália, onde atualmente se encontram os territórios da França e da Bélgica e parte da Alemanha. A princípio, não chegaram a invadir, então esses foram aqueles que pediram ajuda, né? Não chegaram a invadir grandes porções de território romano, mas tinham uma constante interação com as populações locais. Assim, foram um dos povos bárbaros que mais absorveram o legado cultural latino. Então, agora, percebe que o Império, que os francos que vão pedir ajuda para entrar, entram, ficam muito conhecidos. Lembrando que alguns bárbaros, por nascerem já nessa junção, vão trabalhar no Império Romano também, esse monte de coisa. A própria imagem que vocês estão vendo aqui atrás de mim, essa imagem que é de uma série que tem na Netflix, mas que não é da idade de vocês, essa série dos bárbaros, o ator principal, ele é um germânico que, quando ele nasce, já tem essa junção, ele acaba indo lutar no Império Romano, mas aí ele luta contra seu próprio povo. Quando ele percebe isso, é aí que começa a série, né? Porque ele larga o Império Romano, né? Mas aí ele já aprendeu todas as técnicas de guerra. Então vamos lá. Como outros povos germânicos, os francos estavam divididos em clãs. Ó, Meroveu, um rei de existência incerta, né, mobilizou-se para unir esses grupos contra inimigos, como os alamanos e os burgúndios. Ah, tio, todos eles não eram germânicos, então eles brigavam entre eles? Sim, eles brigavam entre eles o tempo todo, tá? Além disso, esse comandante foi responsável pela fundação da dinastia Merovingia. Então agora vai ser uma quantidade de reis que serão chamados de Merovingia, né, que estabeleceu entre o século V e o século VII. O processo de unificação do Reino Franco, né, porque o Reino Franco eram vários pequenos povos, se unificaram e ainda estão junto com uma parte dos romanos também, né? Foi completado durante o governo de Clovis I. Ó, já temos agora um governo aí, ó, Clovis I. Clovis I, ele era neto de Meroveu. Meroveu é um rei de existência incerta. Olha o que vai acontecer com Clovis agora, ó. Clovis I foi o primeiro comandante franco a abandonar as crenças pagãs. Agora é a hora de política. Entenda agora a política, ó. Ele vai abandonar o que é pagã. Para esse nome pagã, o cristão chama de pagã naquela época, chamava, né, de pagã, porque ele era politeísta. Mas percebendo que aonde ele estava ali, praticamente o povo, a base da sociedade da Idade Média eram praticamente de servos, né? Eram quase todos cristãos. O que ele faz ali também? O que ele faz? Ele se converte ao cristianismo, ó, pagãos não cristãos, se converte ao cristianismo, ó, ele vai adotar o cristianismo. Aí, ó, Clovis morreu em 551. Então não esqueça de uma coisa: todos os reis, quando ele se convertia ao cristianismo, ele dava ordem para todos que estavam ali, que eram povos enormes, se converter também. Aí, quando se convertiu, ele tinha que levar as doutrinas da Igreja Católica da Idade Média a sério, tudo ali. Então, as doações para a igreja vão crescer cada vez mais. São várias doações.
tem a questão do dízimo, tudo isso. Então vai crescer. Então a igreja passa a crescer muito, ela vai ficar muito poderosa, tá? Clovis morreu em 551, 511, perdão. E o seu reino foi dividido entre seus quatro filhos. Naquela época o reino ele era dividido entre os filhos, né? Não ficava com o mais velho, não. Eles deram continuidade à expansão dos francos e chegaram a conquistar quase toda a região da atual França. Porém, envolveram-se em uma acirrada disputa entre eles. Então, olha bem, os camaradas pegaram o governo do pai, ainda o merovingio, cresceu o governo do pai, os quatro, cada um ficou com um pedaço, não precisava de confusão, mas aí eles vão brigar entre eles ali, né? Então, quando eles começaram a brigar entre eles, aí foi isso aqui, ó. Foi o que ocorreu com os filhos, né, de Clovis e os demais governantes merovingios, né? Levando a um gradual enfraquecimento da dinastia. Então, brigaram tanto por tantos anos e aí enfraqueceram. Tudo que o pai havia conquistado, Clovis, os quatro enfraqueceram tudo. E aí tinha algo bem interessante entre eles aqui. Olha que legal, ó. Enquanto os herdeiros do trono brigavam entre si, a administração de seus domínios era realizada por um funcionário especial. Então, tinha esses reis, eles tinham um funcionário. O cara era muito especial, que era o major domus, expressão em latim que pode ser traduzido como administrador da casa. O cara era tipo um mordomo, tomava conta de tudo, mas o nome dele era prefeito do palácio. Cuidado, hein, gente? Prefeito do palácio quer dizer administrador da casa. Administrador da casa. Esse cargo era geralmente ocupado por homens sábios e escolhidos entre as famílias de maior prestígio, as famílias mais poderosas, a oligarquia, né, os mais ricos, não é isso? Na fase final da dinastia Merovingia, eram os prefeitos do palácio que exerciam de fato o comando do Reino Franco. Você fala assim: tio, por que, que o prefeito do palácio, que nem era filho dos reis, conseguiram tomar conta de tudo? É simples, lembra? Os filhos do Clovis começaram a brigar, os quatro. Brigaram tanto que se destruíram. E eles tinham, cada um deles ali, eles tinham um prefeito do palácio. Os caras eram comandantes inteligentíssimos, perceberam ali que eles estavam praticamente se quebrando, né? Se matando, e aí os caras praticamente tomaram a frente de tudo, e a partir de agora, a próxima dinastia que vai vir não vai ser mais a Merovingia, vai ser a dinastia Carolíngia, né? Que vem dos prefeitos dos palácios. E aí, ó, um dos prefeitos do palácio mais destacados aí foi o Carlos Martel, que assumiu o poder entre 714 e 741, além de reunificar os domínios francos, né, porque tinha dividido entre os quatro filhos, ele reunificou. Esse governante também combateu rebeliões entre populações dominadas. Todavia, sua fama se consolidou ao liderar a vitória dos francos contra os soldados islâmicos na Batalha de Poitiers. Nós até estudamos isso aqui lá no pátio da escola. Eu falei com vocês que o local ali onde eles estão, né, a Galha ali onde eles estão, essa batalha de Poitiers, né, é uma batalha que vai ficar muito perto ali dos países da parte ibérica, né, onde vai ser a Espanha, e aí vai ter essa guerra entre eles ali, batalha de Poitiers, e aí é quando eles vão vencer, porque se eles não tivessem vencidos, então praticamente a região ibérica teriam praticamente ao invés de espanhóis e portugueses, seriam muçulmanos. Então, talvez quem deveria ter chegado aqui no Brasil deveria ser os muçulmanos, né? Mas aí com essa guerra eles perdem lá, ó, os seguidores do Islã ou da religião muçulmana, fundada no século VII por Maomé, vocês vão ver comigo isso depois, havia ocupado a Península Ibérica e avançaram para a Gália. Foi nesse confronto que Carlos recebeu o apelido de Martel, né, em referência à arma usada contra as tropas islâmicas. Então, se esse cara não tivesse vencido essa batalha contra os islâmicos, né, provavelmente
Hoje a religião mais forte aqui no Brasil não teria sido o catolicismo, né? Teria sido aí a parte islâmica. Pra você ver como é que a história tem coisas que a gente tem que estudar mesmo. Pulando aqui um pouquinho, depois, ó, muitas coisas vão acontecer aqui, mas em 751, o filho de Carlos Martel destituiu o último rei merovingio, em homenagem a seu pai, Pepino o Breve, assim chamado devido à sua pequena estatura. Fundou a dinastia carolíngia, né? Segundo uma antiga tradição dos reis francos, Pepino o Breve aliou-se, ó, formalmente ao Papa. Os caras eram muito espertos, rapaz. Aliou-se formalmente ao Papa, recebendo o título de patrícios, né? Tá vendo? Então, protetor dos romanos. Assim, o primeiro monarca carolíngio foi considerado o eleito de Deus e protetor da fé cristã. Então, é, a primeira coisa, né, que ele faz, ele percebe o tamanho da Igreja Católica da Idade Média, né, muitos fiéis, o que ele faz? Ele percebe que o povo que vivia ali, a base da pirâmide social era toda católica, ele é o Estado, o rei ele é o Estado. O que ele faz? Ele olha e assim, eu vou me converter aqui, vou me unir. Aí ele se une à Igreja Católica, fica ali tendo próximo do Papa, né? Então o Estado passa a se unir com a Igreja para ser mais forte, né? E para não ter mais problemas ali também. Aí, cumprindo seu papel, Pepino Breve interveio duas vezes na Península Itálica para defender os interesses do Papa. Então ele passava a ajudar mais também a Igreja. As terras tomadas dos grupos lombardos foram doados à Igreja. Então a Igreja vai se fortalecendo mais, tá vendo? Fazendo alianças. Batizado de Patrimônio de São Pedro, que é onde é o Vaticano hoje, mas ele tem muita coisa que vai rolar lá na frente, até com Mussolini ainda, são vistos só com 16 anos de idade. Este amplo território tornou-se uma propriedade da Igreja Católica. Carlos Magno, filho de Pepino o Breve, assumiu o poder e se tornou o soberano franco mais prestigiado da história. Durante seu longo governo de 768 a 814 d.C., os francos atingiram sua máxima expansão territorial, constituindo o Império Carolíngio. Olha o tamanho do império que o cara conseguiu fazer, ó, Carlos Magno, filho de Carlos Martel, ó, inteligentíssimo, né? O cara é tão inteligente, esse Carlos Magno, que a partir de agora, né, ele praticamente vai assim deixar tudo muito poderoso, porque ele vai trazer educação, ele vai trazer, praticamente, ele vai florescer a ideia da galera, né? Então, aquela educação é lógico, para quem é mais nobre, né? Para os nobres mesmo. Então, ele vai trazer algumas universidades, né? Aqui, ó. Para poder governar seu extenso império, Carlos Magno criou um eficiente sistema administrativo, né? Os povos germânicos tinham a tradição de dar ordem por meio da oralidade, né? O imperador carolíngio, todavia, utilizava documentos escritos que podiam ser enviados por mensageiros a regiões distantes, né? Eram chamados de capilares, né? Ele faz algo bem interessante também aqui, ó. Com o intuito de conquistar o apoio dos nobres, Carlos Magno ofereceu-lhes o comando de parcelas do extenso território franco, as terras do interior, que eram chamados de condados. Então agora vocês sabem o que é condados, né? Aparece muito em filme norte-americano isso, né? As regiões de fronteiras também, que eram as marcas, né? Eram oferecidas aos nobres também. Muito esperto o cara, né? E aí você tem aqui agora, vamos pular um pouco porque Carlos Magno vem aqui para baixo, né? O poder de Carlos Magno foi oficialmente reconhecido pela Igreja Católica em uma cerimônia que ocorreu no dia de Natal de 800. Nesse evento realizado na Basílica de São Pedro, que era aquele território que ele ganhou, que o Papa ganhou, em Roma, o Papa Leão III, né, coroou o comandante franco. Dessa forma surgiu o Sacro Império Romano, né? Tempos depois, Carlos Magno resgatou a ideia romana de estabelecer a unidade do mundo ocidental, agora sob o comando de um governante cristão. Além disso, seguindo o exemplo de seus antecessores, o imperador se comprometeu a defender a fé cristã
e a expandir o cristianismo entre os povos pagãos. Então, nesse caso aqui agora, olha que interessante. Essa é uma imagem muito importante. Se você observar, nós já estudamos ela. Aqui é Carlos Magno, que está sendo coroado pelo Papa. Então, a Igreja Católica, ele está coroando o homem mais importante ali, o rei mais importante da época. Se a Igreja Católica, o Papa, está coroando o rei mais importante, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Papa, a igreja, é mais importante do que o rei. Tem que entender isso. O Papa aqui, ele está fazendo algo bem interessante. Ele está mostrando o seguinte: olha, quem está te coroando somos nós, a igreja. Quem está te coroando sou eu, o Papa da igreja. Eu sou o homem mais importante da igreja. Eu estou te coroando. Se eu estou te coroando, então quer dizer que a igreja é mais importante do que você, Carlos Magno. Tipo assim, Carlos Magno, se você vacilar, se nós tirarmos nossa aliança de você, você não é mais ninguém, Carlos Magno. Você só é rei porque nós estamos acima de vocês. Então tem que entender muito isso, tá, galera? E muito isso, hein? Aí agora o que ele faz também, ó, Renascença Carolíngia, né? O cara vai trazer assim uma esperança enorme para o povo, né? A preocupação com a administração do Império Carolíngio promoveu consequências no campo cultural. Seu imenso território exigia o trabalho de um grande número de funcionários letrados, né? Tinham que aprender a ler, mesmo permanecendo analfabetos até a idade adulta. Carlos Magno sabia que a solução desse problema envolvia a fundação aí de escolas. Então, é o que ele faz agora. Como era responsável pela produção e conservação do conhecimento da Idade Média, o clero católico foi convocado para dirigir esses centros de estudo. Foram criadas instituições de ensino em áreas rurais e nas cidades. No Palácio do Imperador, localizado em Aachen, na atual Alemanha, foi estabelecida uma escola modelo, conhecida como Escola Palatina, né? Essa relevante instituição era comandada pelos monges. Então, vê agora o que ele faz. Percebe que a igreja é que cuidava mais dessa questão de letras, ele passa essa função para a igreja. Então tem tudo a ver com o que vai acontecer lá na frente no livro 2, no capítulo 2, né? Então a igreja vai deter todo o conhecimento. Além de estar crescendo muito em território, em dinheiro, em tudo, em membros, ela agora toma conta da educação, do conhecimento. E quando a pessoa tem muito conhecimento, ela cresce muito. Ó, no monastério, monges se especializaram em copiar e traduzir obras greco-romanas. A Bíblia passou a ser reproduzida em maior número. As iluminuras, né? Essas aqui são iluminuras, né? Iluminuras que enfeitavam os textos medievais eram elaboradas com base no estudo de mosaicos, né? Algumas igrejas ainda têm isso, né? Tio, não tinha impressora ainda? Não, então ainda não. A impressora ela vai ser criada ainda lá na Idade Moderna, é onde ela vai ser muito usada também lá, o Lindenberg, né? Mas não é agora que ela vai ser criada, não. Então, ó, Tratado de Verdun. Carlos Magno morreu na cidade de Aachen em 814, deixando o império nas mãos de seus filhos. Novamente, o império do cara, que era um dos maiores, deixou na mão dos filhos, né? Aí vem Luís, o Piedoso, ele buscou seguir os passos do pai, mas enfrentou grandes dificuldades em razão do ataque de estrangeiros nas regiões de fronteiras. Após a morte de Luís, né, seus três filhos se envolveram em uma disputa pelo controle do império. O confronto chegou ao fim em 843, com a assinatura do Tratado de Verdun. Esse acordo previa a divisão do Império Carolíngio entre os netos de Carlos Magno, que era filho do Luís, né? Aí vem aqui, ó, Carlos o Calvo tornou-se soberano da parte ocidental, Lotário ficou com o território central, por sua vez, Luís, o Germânico, apoderou-se da fatia, né, oriental. Então aí agora você vê que esse é o Tratado de Verdun.
A partir de então ocorreu mais processo de fragmentação do poder. Esse fenômeno ficou motivado aí pela decadência da dinastia carolíngia, né? Que ela vai chegar ao fim em 987, né? Aí com as invasões bárbaras realizadas pelos Vinques, né? Então é nesse caso nós estamos chegando próximo do feudalismo, né? Nós estamos na Idade Média, mas não estamos no feudalismo, porque o que vai acontecer? O que seria o feudalismo, né? Como esses povos, esses reis estão brigando, aí os filhos brigam, aí cada um divide sua parte, aí não pega, aí o outro pega. Então agora é, vamos prestar bem atenção, porque essas terras vão ser divididas. Esses pedaços de terras serão chamados de feudo. Preste bem atenção para você entender por que é feudalismo. Então, ó, dessa forma, a cada vitória conquistada contra os invasores, esses nobres, né? Porque os nobres começaram a brigar agora. Esses nobres que lembra que lá na frente eles pegaram fronteiras para tomar conta, receberam fronteiras, eles cresceram agora, ó. Esses nobres ampliavam sua força. Em alguns lugares, né, da Europa, tais lideranças tornaram-se mais temidas do que os próprios reis. Como consequência, a autoridade real foi se enfraquecendo, enquanto a nobreza guerreira aumentava seu poder nos territórios conquistados. Porque quem defendiam os reis eram os nobres guerreiros. Os nobres perceberam que durante muitos anos, né, estava essa guerra entre famílias de reis, esses nobres que já receberam vários territórios começaram a tomar conta de tudo, começaram a dar golpes de estado em tudo, tomar conta de tudo mesmo. Então, agora, ó, baseado nos costumes de seus ancestrais, Carlos Magno e outros comandantes francos adotaram práticas que contribuíram para o estabelecimento desse panorama em grande parte da Europa. Né? Gradualmente, tal contexto favoreceu o surgimento do feudalismo, ou seja, o sistema produtivo, né, característico da civilização medieval europeia, né? E agora os caras, os nobres que tinham vários pedaços de terra, vários mesmo, eles vão praticamente virar os seus donos, os seus senhores, né? Que serão chamados de senhores feudais. Esses nobres, poderosos, ricos, que ganharam essas terras dos reis, já eram nobres antes, ficaram mais nobres ainda, brigaram e são milhares de nobres. Cada um vai pegar um pedaço de terra. Alguns eram do tamanho do Espírito Santo, outros do tamanho de Vila Velha. O que importa é que esses pedaços de terra serão chamados de feudos, serão murados, colocando o castelo no meio, colocando os servos para trabalhar, e aí vai acontecer várias guerras entre eles, mas agora inicia-se um sistema chamado feudalismo, que vem de feudo. O que é feudo? Uma extensão de terra comandada pelo senhor feudal. Então vamos lá, ó. Então agora, passando isso aqui, ó, repara que nós estamos entrando praticamente, ele falou que o autor no capítulo 2 são as atividades que vamos fazer depois, entrando no capítulo 2. Iniciou-se o feudalismo. Não como é que é bom a gente estudar a história? Legal, né? Então inicia-se agora o feudalismo, vamos fechar isso aqui, vamos pegar isso aqui. Antes de tudo, aqui são algumas imagens que eu ia mostrar para vocês de como que eram as armas dos bárbaros, né? Como eles lutavam, assim eram essas imagens, elas eram todas assim, ó. Deixa eu ter mais umas aqui, ó. Também, ó, os castelos, como é que eram. Agora, entrando na parte dos feudos, esses feudos tinham vários castelos, assim, ó. Lá no meio, na parte mais alta, tinham esses castelos. Agora vai aparecer esses castelos que são bem visados aí. E aí agora a pirâmide social vai mudar muito agora, ó. Então, tudo bem que o rei continua aqui em cima, mas, né, a gente sempre sabe, nós sabemos, né, que quem mandava mesmo em tudo era a igreja que está aqui no meio, ó. Né, a igreja que mandava em tudo e os caras comandavam tudo mesmo, tá? E repara que tem aqui embaixo, vão mudando tudo, mas aqui o rei, ele tá aqui em cima, mas tem aquela frase, né? Esqueci o nome do filósofo que fala que o rei reina, mas não governa. Na Idade Média, o rei vai reinar. Ele deixou de ser prestigiado, ele vai existir o rei. Vai comer, vai beber, vai morar no castelo, mas ele não vai governar em nada. Quem vai governar é o suzerano e o vassalo. Quem vai governar são eles, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui agora. Vamos voltar para cá.
E aí eu vou pular para esse local. Vamos pegar o capítulo 2 de vocês e vamos fechar essa aula que já está bem grande. Vamos fechar essa aula aqui. Isso. Pronto. Aqui. Beleza. Então começa agora o feudalismo, os castelos aí, ó. E aí é bem interessante, o sistema feudal, né? Como aprendemos, aqui já estou no capítulo 2, os costumes dos povos bárbaros, em especial os francos, misturaram-se às tradições romanas, dando origem à civilização medieval da Europa. A partir de agora, vamos conhecer as principais características do feudalismo. Que aí vem o primeiro elemento, né? O que é um feudo, né? O feudalismo é uma extensão de terra voltada à agricultura, né? Ao pastoreio e à caça. Seu nome origina-se do termo germânico feiu, que significa inicialmente um bem ou uma propriedade, né? Lembra naquela época que o rei estava dando para eles? Né? Esses camaradas vão se tornar senhores feudais. Aqui, ó, em diferentes regiões, os nobres guerreiros, também conhecidos como senhores feudais. Quem é o senhor feudal? É o senhor do feudo, dono do feudo. Ah, mas ele tem algum outro nome? Tem. Ou ele é um suzerano ou ele é um vassalo. O título dele é um suzerano ou um vassalo. Suzerano e vassalo são os nobres, os poderosos, os ricos, né? Ah, tio, entre suzerano e vassalo, quem é mais rico? O suzerano é mais rico que o vassalo. Mas o que importa é o seguinte, que os dois são senhores feudais e que os feudos de regiões diferentes vão continuar brigando. No meio de tudo isso, a gente tem ainda a Igreja Católica comandando tudo, os bispos, arcebispos, né? E o Papa comandando tudo, e temos o rei, que reina, mas não governa, tá? Em cada feudo podia aplicar justiça, definir leis, estabelecer padrões de pesos e medidas, além de cobrar impostos, né? Uma massa de camponeses, né? Servos são camponeses. Os servos era explorada pelos senhores feudais e produzia quase tudo que era consumido no feudo. Então, quem trabalhava muito no feudo mesmo eram os servos. Os servos eles recebiam um pedaço de terra ali dentro do feudo, né, era doado certinho, ele colocava a mão na Bíblia ali, recebia o padre, fazia tudo certinho, e ele cultivava, na hora de colher, ele passava uma parte para a Igreja Católica, outra para o rei, uma parte para o vassalo para o suzerano. O que sobrava era o que ele fazia para poder comer ali. Então, ele vai viver assim por quase 1000 anos. Tá? E o servo não aprendia táticas de guerra, porque se ele aprendesse tática de guerra, eles eram a maioria. Eles iriam tomar a frente de tudo. Né? É a questão do Brasil hoje. A educação, a melhor educação, não é para todos. Imagine se todos tivessem uma educação maravilhosa como essa agora. Então, né, seria bom? Seria muito bom. Né? Mas aí, para quem é corrupto, que está à frente do Estado, aí ele não deixa isso acontecer. E infelizmente, né? Se a Europa feudal era fragmentada politicamente, coube a religião promover a unidade entre os habitantes. Então, a principal instituição de tal contexto era a Igreja Católica, né, que contava com grande influência sobre a população. Quase tudo que acontecia na vida em sociedade, trabalho, lazer, alimentação, produção de saberes, expressões artísticas, tudo isso, né, era controlado pelo clérigo cristão. Então, tudo, a vida deles ali, a vida dos servos, a vida de quem estava na Idade Média, ela era toda comandada pela Igreja Católica. Ela tinha mais poder do que o próprio senhor feudal, tá? Embora na pirâmide social a gente vê eles lá em cima. Então, ó, é assim que vai. O que vai acontecer agora vai ser mandado assim. Agora, nesse momento, a Igreja Católica praticamente está mandando em tudo e ela é muito poderosa mesmo. Ela está em todos os feudos. Tá? Essas perseguições aqui, ó, no entanto, trouxeram o resultado de imperadores pelos romanos. Ao contrário, quanto mais fiéis eram martirizados, né, mais cresciam as comunidades cristãs. Aqui ele falando, né, porque cresceu tanto, né? Então, quanto mais lá atrás o Império Romano matava os cristãos, apareciam outros, né? Então aqui, ó, ele mostrando como que foi que cresceu tanto, né? Ó, em 380, o imperador Teodósio, né, adotou uma medida ainda mais ousada. Por meio do Édito de Tessalônica, ele falou o seguinte: ó, o cristianismo transformou-se na religião oficial do Império Romano. Né?
As outras expressões religiosas, por sua vez, foram proibidas. Então, agora quem está à frente aqui é a Igreja Católica, que é do Império Romano da Idade Média ali. Então, por isso que chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, agora ela vai colocar todas as suas tradições e dogmas para funcionar. Então, ó, o fortalecimento do cristianismo, todavia, levou suas lideranças a enfrentar um antigo problema de sua origem, a doutrina, conjunto de ideias e princípios cristã, não estava claramente definida. Então, as doutrinas estavam sendo definidas ainda, né? Tal fato levou à formação de grupos religiosos que seguiam interpretações diferentes entre si. Por exemplo, quem poderia ser convertido? O que é considerado pecado? Quais sacramentos deveriam ser adotados? As comunidades cristãs ofereciam respostas divergentes, às vezes contraditórias, a essas outras questões. Você tem que entender que é o seguinte, é que quem tem todo o conhecimento, tanto secular quanto religioso, é só a Igreja Católica da Idade Média. Ela está cada vez mais poderosa. Tinham até vários nobres que não eram ainda alfabetizados. Você viu que Carlos Magno começou a ser alfabetizado depois de velho já. Então ela passa a tomar conta de tudo. O grande problema aqui, que nós já trabalhamos bastante na aula, né, é que algumas pessoas que vão estar à frente da igreja na Idade Média vão acabar cometendo alguns pequenos erros, né, e que vai custar muito caro até na questão da divisão da igreja, né, com o intuito de padronizar sua doutrina e organizar as comunidades sobre seu comando. As lideranças cristãs instituíram, né, uma entidade dotada de hierarquia, regras e obrigações. Nascia assim a igreja cristã, cujo nome significa assembleia, na língua grega. Né? Tempos depois, sua denominação foi ampliada, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ó, a expressão católica indica seu caráter universal, né? Em grego, kato, olos, né? A palavra apostólica diz respeito à sua missão evangelizadora, é catequizar e converter, ou evangelizar, né? A exemplo do que fizeram os apóstolos, os primeiros seguidores de Cristo. O termo romana, né, por sua vez, corresponde à localização de sua sede. Então, agora é que dá. Ó. E aí a igreja ela vai se organizar. Lembra? Agora ela vai se organizar. Quem vai ficar à frente dela vai ser exatamente o Papa. Por exemplo, aqui, ó, os patriarcas administravam 5 sé, que é sede, né? Ou seja, cidades importantes para os cristãos, uma vez que constituíam grandes centros de catequeses, né? Alexandria, né? Antioquia, né? Constantinopla, Turquia, né? Jerusalém, Israel, e aí Roma, Itália. Todavia, a complexa estrutura da Igreja Católica passou a ser chefiada pelo Papa, principal liderança da cristandade ocidental da Idade Média, né? Que agora nós temos o Papa Leão. De acordo com a tradição católica, o Papa era o sucessor de São Pedro, um dos apóstolos de Cristo. Então a gente tem que ler isso aqui e entender muito bem. Ó. De acordo com a tradição católica, o Papa era o sucessor de São Pedro, que era aquele apóstolo de Cristo, né? Um dos apóstolos de Jesus Cristo, né? Tem até uma passagem bem interessante ali entre eles, que quando Cristo fala, né, Pedro, tu me amas, né? E Pedro fala que ama, ele vai repetindo ali, e chega um momento em que Pedro fala, tu sabes que te amo, né? Então apacenta minhas ovelhas. Então você vê que tem aí Pedro, após Cristo ir para o céu, né? E aí tem ali depois Pedro à frente mesmo, tomando a frente de tudo ali. E aí, naquele momento, né? Então você tem o clero regular e o clero secular. Nós já estudamos, mas. E aí nós vamos passar mais um pouquinho isso aqui. E vem agora o seguinte, logo, todos que estavam à frente, né, da igreja, né, deveriam ser, e os também que não estavam, sendo cristão, deveriam ser teocêntrico, né? Deveriam colocar Cristo no centro de tudo, né? Então, teocentrismo, né?
Cristo no centro de tudo, né? Os sacerdotes orientavam as decisões de nobres e reis, além de resolver conflitos entre dinastias rivais, né? O aumento de sua influência espiritual também favoreceu o recebimento de doações, em especial lotes de terras. Esses bens eram doados pelos fiéis na esperança de receber em troca a salvação da alma, né? Uma parte significativa das regiões férteis da Europa pertencia à Igreja Católica, né? A grande senhora feudal, né? Então, você vê que aqui o autor passa até a chamar a Igreja Católica de senhora feudal, da Idade Média, né? Além disso, seus integrantes também contavam com uma vasta quantidade de tesouros, né? Os papas, os padres, né? Bispos, arcebispos também tinham tesouros naquela época, na Idade Média, né, galera? Essas riquezas não eram usadas apenas para ampliar a estrutura da hierarquia católica, mas também eram empregados na assistência aos mais necessitados. Para isso, a igreja contava com uma rede de instituições de caridade, a exemplo de orfanatos, hospitais e leprosários, né? Estabelecimentos voltados ao cuidado das pessoas contaminadas com lepra, né? Doenças, até porque vai passar daqui um pouco pela peste negra, né? Então vocês estão vendo aqui que eles passam a tomar conta de tudo. Por exemplo, ó, de certa forma, todos os aspectos da vida, da vida, né? Cristã, da cristandade ocidental, era guiada pela fé. O calendário, cujo marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo, já vimos isso. Definir os dias de descanso, né? Os dias santos, tudo isso. Então, agora ela passa a tomar a frente de tudo, né? E aí ela vai decidir o que é dogma, por exemplo, ó, dogma, verdade absoluta, pecado, desobediência ao ensinamento religioso, tem mais coisa, né? Penitência, penalidade imposta ao fiel, heresia. Então ela passa a tomar conta de tudo, né? E tá aí, ó. Os membros do clero medieval atuavam como juízes do comportamento dos fiéis. As punições eram variadas e podiam envolver excomunhão, né? Seria a exclusão aí do fiel da comunidade cristã, castigos rigorosos e até a morte, né? Os alvos mais comuns dessas medidas eram os hereges, né? Ou seja, as pessoas que se recusavam a seguir a doutrina oficial da Igreja Católica, né? Judeus, muçulmanos e outros e cientistas também sofreram perseguições, né? Outros grupos combatidos pela Igreja foram as supostas bruxas, né? Em muitos casos eram mulheres das camadas populares que dominavam saberes tradicionais, como o uso de ervas, que lá atrás eu mostrei para vocês, medicinais, proibidos pelos clérigos, né? Aí essas pessoas que eram acusadas, viram alguns vídeos comigo, iam para o tribunal do Santo Ofício, né? Que quer dizer Santa Inquisição. Ali aconteciam os julgamentos, né? Os julgamentos eram justificados com uma vontade divina e o clérigo se dizia representante do poder de Deus. Então aqui nós temos, aí vem aqui, ó, chamamos de teocentrismo o tipo de pensamento que considera Deus o elemento central de tudo o que existe. Tá certo? Mas se você é cristão, né, então Deus tem que estar no centro da sua vida mesmo. Esse é o certo. Não tem como você ser cristão sendo que Deus não é o centro da sua vida, né? Então, certinho aí. Aqui a gente tem a questão do Êxodo, né? Que do muro, né? Que é o êxodo urbano, que nós vamos ver agora como que foram lá. Aqui vamos ver só algumas atividades, para não ficar muito grande. Aqui na atividade eu coloco para vocês como que era dentro dos muros, né? O que que os servos faziam, trabalhavam bastante aqui. Bom, pessoal, então nós vamos lá. Fecho com vocês aqui. Essa página aqui está dentro da atividade de vocês. Então, deixa o tio aqui já correr para cá. Fechar isso aqui. Pronto, fechei. Agora eu vou parar de gravar. Galera, agora é só ler o máximo que vocês puderem e se preparar para poder estudar. Valeu, galera. Vocês são feras.